Irmãos, agora eu quero passar por o assunto de hoje. A depressão conforme a visão bíblica e a sua cura. Nós temos ficado tristes, irmãos, de ver pastores, irmãos, membros das igrejas que suicidaram. Ultimamente nós vimos até aquela esposa daquele pastor da Assembleia de Deus. Geralmente eles não contam, mas são muitas pessoas que, mesmo sendo crentes, tomam essa decisão tão triste. Deus deu a vida para o homem, e o homem não pode tomar a sua vida, não pode retirar a sua vida. A Bíblia fala, mostra de homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus, que tiveram depressão. E eles, no momento de depressão, eles desejaram a morte. Desejar a morte, irmãos, é uma coisa muito diferente de tirar a vida. Ninguém tem direito de tirar a vida, porque se você tirar a sua vida, você não resolve o teu problema de depressão, não resolve, piora. O melhor é você confiar em Deus, é você buscar o apoio da igreja, é buscar o apoio daqueles da medicina que tem recurso para colocar à nossa disposição. Certo pastor muito conhecido, ele estava pregando de como a Bíblia nos ensina acerca de vencer a cura da depressão. E quando ele estava pregando, uma coisa que não é comum, uma irmã gritou lá: "Para, pastor, para de falar isso. O que o senhor está falando é um absurdo. O que o senhor está falando é uma coisa incorreta. Onde você viu o crente ter depressão? Ir no médico, ir no psicólogo, ir no psiquiatra tratar?" Ele disse: "Irmã, se você quebrar a sua perna, você não vai no ortopedista? Irmã, se você tiver problema no seu coração, você não vai no cardiologista? Se você tiver glaucoma, você não vai no oculista? Se você tiver catarata, você não vai fazer cirurgia, como eu fiz os 2 olhos?" Lógico, o mesmo Deus que fez a parte de baixo do nosso corpo, Ele fez a parte de cima também. É o mesmo Deus. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos ensina. A melhor fonte de sabedoria que nós temos é a palavra de Deus. Eu gostaria, irmãos, se eu pudesse, eu comentaria vários homens cheios do Espírito Santo que passaram pela depressão. Alguns dizem, olha, inclusive alguns escritores, que a depressão é fruto do demônio. Mas, irmãos, isso não é correto, essa afirmação. Isso pode ocorrer se a pessoa estiver envolvida com ocultismo, com umbanda. Aí, nessas condições, a pessoa pode estar com depressão em virtude dessas condições. Mas eu estou falando de homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo. E nós vemos na palavra de Deus que Elias desejou a morte em certa situação. Elias, o grande homem de Deus, ele foi um dos maiores profetas usado nas mãos de Deus, de tal forma que ele é citado até no Novo Testamento. Quem foi que apareceu no monte junto com Moisés? Não foi Elias? A quem diz que João Batista veio na mesma unção? Não foi Elias? O que diz Tiago, capítulo 5? Que Elias era um homem sujeito à paixão como nós, era um homem comum como nós. Através de Deus ele orou, e 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou, e Deus mandou chuva. Elias foi um homem
comum igual a nós. Quem foi que inspirou Tiago a colocar esta palavra no capítulo 5? Foi o Espírito Santo. Elias era um homem comum, igual nós. Se Elias operou tantos milagres, nós também podemos ser usados nas mãos de Deus. Então, outros homens, Jonas também, estou num estado de depressão tão grande que desejou a morte. Jeremias, aquele que profetizou 40 anos no reino de Judá, também desejou a morte. Nós já falamos também, outro caso, talvez nem todos lembrem, de Agar. Agar, quando foi rejeitada por Sara, passou um momento de depressão. Mas mesmo que alguém possa dizer, olha Sara, você não é da família, você não era para gerar o filho da promessa, mas Deus amou também Agar na sua solidão, na sua depressão. Então, irmãos, nós vemos Elias, Jonas, Jó e muitos outros. O rei Davi também passou por depressão. E nos tempos atuais, aquele grande pregador, Spurgeon, quem já ouviu falar de Spurgeon? Foi um grande pregador londrino, né? Que ele foi usado pelo Senhor. Ele era até puritano, um homem muito consagrado ao Senhor. Nossa, vendo a hora corre lá, eu tenho que me correr aqui também. E certa vez pegou fogo na igreja dele, morreu pessoas, mas Deus o fortaleceu, que ele teve um ministério, e hoje milhares de pregações dele são distribuídas. Mas, irmãos, aqui no livro de 1 Reis é que relata a situação que estava em Israel. Nem vou ler toda a passagem, mas só vou ler aqui em 1 Reis capítulo 19, versículo 10, 9 e 10 até o 1 Reis capítulo 19, versículo 9, até o versículo 13. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, Senhor, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as penhas, as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Irmãos, aqui nós vemos que Deus não estava não estava no vento muito forte que quebrava penhas rochas, não estava no terremoto, não estava no fogo, mas ele estava onde? Na brisa. Elias, que estava acostumado a grandes obras, milagres extraordinários, como enfrentou 450 profetas de Baal e 400 ou 450 de Ássera, ele estava ali naquela situação que ele esperava que Deus se manifestasse de uma forma espetacular. É isso que às vezes nós esperamos.
Ao nós orarmos, nós esperamos ver Deus fazer milagres, dar uma resposta extraordinária, mas é a brisa do Espírito Santo que entra na nossa alma, sabendo que Jesus é o Emmanuel, é o Deus conosco. Elias, ele desejou a morte, porque ele passou muita aflição. E isso causou um esgotamento físico, mental, espiritual, emocional. A situação de Israel naquela época era muito grave. Israel estava fora dos caminhos do Senhor. Irmãos, nessa época, depois de Salomão, houve a divisão do país Israel. E como filho de Salomão foi um homem imprudente, houve uma divisão, ficando 2 tribos no sul, chamado Judá e Benjamim, e 10 tribos no norte, chamado Israel. Então, Roboão ficou no sul, onde estava Jerusalém, e no norte ficou as 10 tribos, a qual Jeroboão tomou posse como rei. E Jeroboão logo construiu um templo grande lá, dizendo: vocês não vão mais adorar a Deus lá em Jerusalém, vocês vão adorar a Deus nesse templo que eu fiz. E colocou ali um bezerro de ouro, aquele mesmo bezerro de ouro que Moisés encontrou os filhos de Israel abaixo dos sinais adorando. E todos os reis do reino do norte foram infiéis a Deus, todos, começando por Jeroboão até chegar a Acabe. Acabe foi o pior de todos. O pai de Acabe chamava Onri. E Onri, ele é chamado, quando Onri reinou, a Bíblia diz que ele foi pior do que todos os anteriores. Para os irmãos terem ideia da situação que estava Israel, desobedecendo a Deus, trazendo deuses estranhos. Mas quando chegou Acabe, ele foi pior do que todos, porque a Bíblia diz que ele provocou a Deus. Ele casou com Jezabel, que era filha de Betbal, que era um rei de Sidônios, e os sidônios adoravam Baal. Esse próprio Etbal era um sacerdote. E Jezabel, ao casar com Acabe, levou, de lá da Sidônia, levou 450 sacerdotes de Baal, construiu o altar para Baal. E Baal era chamado Deus da agricultura, da chuva. E ela não fez só isso. Jezabel trouxe 450 sacerdotes ou sacerdotisas de Ácera, que era uma deusa do sexo, da prostituição. Imagine, irmãos, a situação que ficou Israel, as 10 tribos. Então, nenhuma dos reis do norte, e Deus levantou um homem, um profeta, Elias, lá de Gileade. Levantou esse homem porque não havia mais profetas em Israel. Todos os profetas, Jezabel mandou matar todos. Sobraram somente, Elias ficou sabendo depois que somente tinha 100 profetas que não foram mortos, porque Obadias, que era um dos funcionários do governo de Acabe, escondeu eles. Obadias era um homem de Deus, escondeu esses 10 profetas. Os demais todos foram mortos. E o primeiro trabalho profético de Elias foi chegar diante do rei e disse: Rei Acabe, por minha palavra, não haverá mais chuva nem orvalho em Israel, até que novamente venha a palavra do Senhor. E sumiu e desapareceu. Ele foi lá em Quiriate. Ele fugiu da presença do rei, porque certamente seria morto. O que aconteceu? Ele ficou em Quiriate, até que o ribeiro da qual ele tomava água ali, e à noite, de manhã, no almoço e na janta, o corvo levava carne para ele. E ele ficou ali até que secou.
Quando secou o rio, ele foi até Serepta, perto de Sidom. E lá encontrou os irmãos conhecem aquela passagem, a viúva de Serepta, que ela estava colhendo gravetos para fazer um pão. E o profeta Elias disse, olha, pega isso aí, faz um pão para mim. E depois que você fizer, você vai fazer para os seus filhos, porque a tua botija não faltará o azeite, nem no teu armazém vai faltar o trigo, a farinha. E assim aconteceu. E depois aconteceu do filho daquela viúva morrer. E ela disse, olha, profeta, você veio aqui para revelar os meus pecados, por isso Deus matou meu filho. E Elias orou a Deus e Deus ressuscitou. Irmãos, Elias, o nome de Elias, traduzido no hebraico Jeová é o Senhor. Porque ali na terra de Israel, quem era o Senhor? Era Acabe e Jezabel. Tudo que eles queriam, eles faziam, tudo. Um dia Acabe olhou a vinha de Nabote e disse, eu quero essa vinha para mim. Venda para mim, eu pago quanto for. Nabote disse, não posso vender. Porque em Israel, pela lei, você só podia vender para o seu parente. Ou herança não podia vender. Lembra de Ruth? Quando ela teve intervenção de Boaz, porque Boaz era da família, podia ser o redentor, não podia ser outra pessoa. Mas aí Jezabel, vendo Acabe triste, falou assim, deixa que eu vou resolver essa situação. Contratou 2 homens vadios, que perante na porta da cidade diz assim, olha, eu venho prestar testemunha contra Nabote. Ele insultou Deus, ele insultou o rei e deve morrer. E assim ele foi morto. E ali, irmãos, eles tomaram posse da vinha. Então foi nesse ambiente que estava Israel. E aí Deus disse para Elias, vai lá e fala com o rei. Se apresenta diante do rei. E quando Elias se apresentou diante do rei Acabe disse, olha, aí está o perturbador de Israel. Elias disse, não sou eu perturbador de Israel, mas você e sua família que trouxeram isto. Para provar, para ver quem é o Deus verdadeiro, vamos fazer uma prova. Vamos erguer dois altares. Um altar seria ao Senhor e outro altar aos deuses. Reúna os 450 sacerdotes de Baal e os 400 de Aserá e orem, peçam. E nós conhecemos aquele fato, né? E quando eles ficaram de manhã até meio-dia, não houve resposta nenhuma. O Deus que respondesse com fogo e consumisse o altar daquele novilha seria considerado o Deus verdadeiro. Mas aqueles sacerdotes, falsos sacerdotes, pediram e nada aconteceu. E quando foi o momento de Elias ergueu as 12 pedras das tribos de Israel, colocando ali as pedras, jogou 3 vezes, encheu de água e o córrego, e simplesmente disse, Senhor, mostra que há um Deus em Israel, que tu és o Deus verdadeiro, responde-me, e a água consumiu tudo aquilo. E depois desse fato o povo gritou, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí que veio a frustração de Elias. Elias esperava que Jezabel se convertesse. Elias esperava que o rei Acabe se convertesse ao Senhor. Elias esperava que todo o povo de Israel se convertesse. Mas foi cada um para sua casa. Mesmo o rei Acabe, depois desse acontecimento, ele foi lá comer e beber.
Enquanto isso, Elias subiu no Monte Carmelo e foi pedir a Deus que mandasse a chuva sobre a terra. Ele ajoelhou-se, colocou a cabeça entre as pernas, irmãos. Essa era a posição das hebreias. Quando elas iam fazer o parto, elas se ajoelhavam e colocavam a cabeça. Como que Elias dizendo, reclamando de Deus um parto para que aquela nação se convertesse ao Senhor. E aí ele pediu a Deus que mandasse chuva, e por 7 vezes ele disse ao seu amigo, vai lá, companheiro, vê se Deus tem alguma nuvem. E por 6 vezes ele disse, olha, o céu está limpinho, não há previsão de chuva nenhum. Na 7ª vez, ele viu uma nuvem que vinha do lado do mar, tamanho de uma mão. Então ele falou, vai lá, fala para Acabe correr para sua casa, porque vem uma grande tempestade, uma grande chuva. E nesse momento, Acabe começou a sair e veio a tempestade. E Elias, cheio do Espírito Santo, correu e passou até na frente da carruagem, até Jezeel. Olha, irmãos, todos esses fatos foram fatos que mostravam o poder do nosso Deus. Mesmo assim, Israel não se curvou. E 24 horas depois desse acontecimento, Elias recebeu a notícia de Jezabel. Se os meus deuses aqui não... se você, Elias, não for morto em 24 horas, os meus deuses, Baal e Acera, façam isso comigo. Decretou que Elias seria morto em 24 horas. Ela ia matar. Elias então ficou com medo. Fugiu. Ele fugiu diante da ameaça. Ele saiu do reino do norte, e passou, foi até Berseba, 150 quilômetros, andando. Cada homem anda 30 quilômetros por dia, fugindo. E quando chegou em Berseba, na cidade, ele disse para o companheiro dele, fique aí, eu vou sozinho. Por mais um dia de caminhada, ele foi até no deserto. Deu um dia de caminhada no deserto e deitou embaixo de uma árvore chamada zimbro, que não tem folhas. O companheiro dele ficou ali. Irmãos, há muita coisa aqui, irmãos. Esse companheiro dele, ele não acompanhou. E eu fico pensando que quando Elias chamou Eliseu para ser o seu companheiro como profeta, quando Eliseu ficou sabendo que Elias seria arrebatado, né, pastor? Elias disse, eu vou até Betel. Fica aí você, Eliseu. Não, eu vou contigo. Por Deus e por Elias, eu vou contigo. Eu vou até Jericó. Quando Eliseu disse, eu vou contigo. Por Deus e por Elias. E quando ele disse, eu vou além do Jordão, Eliseu também disse, eu vou contigo. Ele passando ali no rio Jordão, Elias bateu com sua capa e o rio Jordão se abriu e eles passaram. E depois, vendo a fidelidade, irmãos, isso mostra a fidelidade daquele que é crente em Cristo Jesus, que ama seu irmão, a nossa esposa, o nosso esposo, que ama o Senhor. Que apesar de toda a situação, Eliseu não fez como aquele amigo, o primeiro companheiro de Elias. Nem sabemos quem é ele. Ele ficou em Berseba, talvez tenha ficado lá. Mas, irmãos, veja só, Elias deitou embaixo daquele zimbro, que é uma árvore sem folhas, deitou e dormiu. Aí apareceu o anjo do Senhor e tocou nele. O anjo do Senhor, o Senhor não criticou ele, porque viu que ele estava desanimado. Ele estava frustrado. Ele desejou a morte. Senhor, leva-me, Senhor, porque não sou melhor do que os meus
familiares do que a minha família. Porque, irmãos, provavelmente o pai e a mãe de Elias eram profetas e foram mortos também por Acabe e Jezabel. Eu não sou melhor, leva-me, Senhor. Não, você vai dormir aí. Você vai dormir. Deu água e deu pão. Deu água e deu pão. Ele não disse assim: oh Elias, você precisa orar agora, Elias, jejuar, você precisa orar, passar a noite orando, jejuando. Irmãos, Deus não pede isso de nós. Ele já estava com esgotamento físico, mental e emocional. Como que você pode fazer isso? Pedir para uma pessoa? Eu lembro de um pastor que encontrou um homem que estava querendo suicidar numa ponte. Ele disse assim para a pessoa, trouxe para a igreja, e o pastor falou: vai na sua casa, toma banho, come bem e dorme. Aquele homem disse assim: mas eu estou revoltado com esse pastor. Vim na igreja aqui, e o pastor manda eu ir na minha casa, comer, tomar banho e dormir. Ele falou, e então ele chegou na casa dele, em todo caso, tomou banho, comeu bem e dormiu. E quando ele acordou, na mesma coisa ele fez no dia seguinte. Ele se sentiu tão bem, e voltou na igreja. Falou: pastor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aceitou Jesus como Salvador e hoje é um pregador da palavra de Deus. Mas ali estava, Deus providenciou água para refrigério e pão. Estava em cima de umas brasas, irmãos. Ali já veio o pão cozido. O pão já veio cozido, a brasa foi só para esquentar. Irmãos, nós já comemos o pão é a palavra de Deus. Mas quando ela é cozida na brasa, irmãos, pelo poder de Deus, ela renova nossas forças. Por 2 vezes, o anjo disse para Elias dormir. Ele dormiu a 2ª vez também. E o anjo não teve pressa para acordar ele. E depois que se alimentou 2 vezes com aquela água, não dá tempo de a gente comentar tudo, irmãos, que diz a palavra de Deus. Ele andou 40 dias, 40 noites até o Monte Horebe. O mesmo lugar onde Moisés tomou as taças, com a força, irmãos, daquela água e daquele pão. É a força que o Senhor nos dá, irmãos. A força, a graça. Deus tem poder da gente passar. Quanto tempo Jesus foi tentado no deserto? 40 dias. Quantos anos passou o povo de Israel no deserto? 40 anos. E Deus usou. E quando ele chegou no Monte Horebe, ele se escondeu lá dentro da montanha, da caverna. Deus disse: o que você está fazendo aí, Elias? Sai daí, Elias. Irmãos, o que diz a palavra de Deus? Salmo 102, versículo 19 e 20. O Senhor olhou do alto do seu santuário e observou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os senteados à morte. O Salmo 142, versículo 7. Tira a minha alma da prisão, do cárcere, para que eu louve o teu nome. Então a depressão, irmãos, o desânimo, que tem múltiplas formas de nos atacar, ele pode aprisionar, nos manter aprisionados. Mas Deus falou: sai daí. E ele saiu, Deus falou com ele. E Deus conversou com Elias. Elias disse: Senhor, mataram todos os profetas, eu estou sozinho. Ele disse: não, tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Agora para você eu tenho uma nova vida. Volta pelo mesmo caminho que você veio. Agora, sabendo que a manifestação de Deus é pela brisa. O Espírito Santo é doce a sua presença. Volta pelo mesmo caminho. Eu tenho ainda um ministério com você. Você vai voltar e vai ungir. Vai ungir o seu novo profeta, que seria Eliseu. E vai ungir o rei da Síria e o rei de Israel. Ele era profeta. Agora ele seria sacerdote. Porque somente o sacerdote podia ungir. E
Deus renovou a sua vida. Então, irmãos, que eu quero dizer para vocês o seguinte. O que disse Tiago, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele passou por uma situação crítica, ameaçado de morte, arrasado, desejou a morte, mas o Senhor trabalhou. Primeiro, descanso, durma, descanse, se alimente bem, procura um médico, irmãos. Para muitas pessoas, pensam que procurar um psiquiatra, eu não estou louco. Eu não estou louco. Mas o mesmo Deus que cuida da parte de baixo, cuida da parte de cima. Eu queria, irmão, já está na hora, que venha aqui na frente. Se você tem passado um momento de angústia, de dor, de sofrimento, há amargura no teu coração, há tristeza, algo que segura você. Deus pode dar o toque. Deus pode dar o toque como tocou em Elias. Elias teve renovada a sua fé. Você vem à frente. Não sou eu que vou passar nada para você, não. Mas o Deus Todo-Poderoso pode renovar a sua fé. Aquele que tudo pode. Aquele que nos fez, que conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Como está no livro de Tiago, o Espírito Santo colocou em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Pai querido, tu que colocasse na tua palavra exemplos de homens como Elias, como Jonas, como Jeremias, como Davi, que desejaram a morte, Senhor. Nós temos visto que muitos pastores, homens de Deus, procuram ter a paz, tirando a sua vida, mas não é essa a situação. Tu nos desse a vida eterna, somente o Senhor pode tirar a nossa vida, mas o Senhor providenciou o descanso. Quantas vezes, Senhor Jesus, o Senhor estava cansado, o Senhor disse, o Senhor se retirou ao lado e foi descansar. O Senhor dormiu ali no barco. Quando estava no Getsemane, os teus discípulos dormiram, desanimados. O Senhor não repreendeu eles. O próprio Lucas, que era médico, entendeu que eles estavam angustiados e precisavam do repouso. Eu não sei o que vai no coração dos irmãos, mas, Senhor, aquilo que está prendendo eles dentro de uma caverna, Senhor, numa prisão, liberta pelo poder do sangue de Jesus. Ó Senhor, eu não estou pedindo que o Senhor mande um terremoto, fogo do céu, mas a brisa suave do teu Espírito venha sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.